Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute o papel da lei através de narrativas literárias, né? Estamos aí com os profissionais renomados para nos ajudar a entender essa temática. No direito existe um princípio segundo o qual a ninguém é permitido desconhecer a lei. O universo legislativo nunca foi tão amplo, enfim. Temos muitas coisas importantes. Será que a lei está cumprindo aquilo que aqui veio, né? Mas antes que você respondem a isso, quero que o Leonel ainda fale um pouco sobre Antígona, algo que parece que ficou. É isso, Leonel? Sim, é que algo importante que existe em Antígona, claro que a interpretação minha não é tão fácil pensar isso, é que o direito de enterrar os mortos é uma questão importante do ponto de vista do direito. Ele persiste até hoje, né? Nós temos o caso de outras mulheres que foram até chamadas de loucas, as chamadas Madres da Praça de Maio, na Argentina, em que elas reivindicavam o direito de recuperar os corpos dos filhos que tinham desaparecido para poderem ser enterrados, né? Que era chamado de um direito a ditadura militar brasileira. Claro, e aí vem a Comissão de Verdade no Brasil, que também tem discutido isso. Então, acho que é algo que já está em Antígona, essa importância que, mesmo depois de uma certa morte, simbolicamente a sociedade quer honrar os seus mortos e quer o corpo deles colocado. E como isso está presente no local correto. Eu e o André escrevemos um artigo sobre isso, que saiu agora na última revista da Unicinos. Não existe direito positivado sobre o direito a enterrar os mortos. Não está na Constituição de nenhum dos países que nós procuramos, não está nos direitos do homem, na Declaração dos Direitos do Homem. Isso não é algo positivado. E está lá na Antígona. As leis não escritas. Eu queria perguntar para vocês, provocá-los em face, assim, o Brasil é uma sociedade complexa, violenta. A cada fim de semana se mata mais do que nos conflitos estrito sensu. Nós matamos mais, nós temos muito mais homicídios que nas guerras. O trânsito também é uma guerra. A questão toda, e temos uma inflação legislativa, parece que a lei não assusta. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, há um certo discurso, um imaginário na sociedade, pelo menos em setores da inteligência brasileira, de que tudo é culpa da estrutura, né? Parte da esquerda brasileira pensa muito isso, tudo é culpa da estrutura, que é um velho problema, né, lá do marxismo ainda, enfim, que tudo é estrutura, o indivíduo é bom, é bem russoniano, e quem o corrompe é a sociedade. Assim. Mas se tudo é culpa da estrutura, cadê a responsabilidade individual? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que parece que isso aguça um pouco a curiosidade, né, do nosso telespectador. Eu pensaria, partindo do que o Leonel colocou muito bem sobre a questão dos ritos funerários, né, acho que um ponto que nos carece na nossa estrutura brasileira, do ponto de vista individual, é o descuido com os mortos. Né? Ou seja, o sujeito que honra o seu morto, né, que presta todas as homenagens, ele tem uma outra posição do ponto de vista da sua relação com a lei. Né? Isso é um aspecto. Simbolicamente isso fica bem... Exatamente. Então, isso implica na posição que o sujeito ocupa. Se ele está excluído de uma posição efetiva no discurso, né, ele está entregue à violência e se entrega à violência. Né? A desmedida, a loucura, de toda ordem, que vai desembocar no que nós assistimos. Isso é um ponto, né? Me parece importante. Claro. Entre os ritos funerários e o estado de violência. Outra que você falou no marxismo, tem um autor, há 30 anos atrás, chamado Nikos Poulantzas. Sim. Ele, naquele momento, é uma concepção de que o Estado é que é o grande órgão de repressão. Né? E essa interpretação um pouco mais fácil é feita porque nós vivemos no Brasil exatamente numa ditadura militar. Então,
se identifica facilmente o Estado com... Ele falava na ossatura do Estado. O Estado é uma repressão. Então, nesse sentido, pode existir um tipo de lei terror. Quer dizer, uma lei que não é o oposto à lei do terror, mas a lei é o terror. Porque é uma lei que não teria uma fundamentação democrática, por exemplo, um ato institucional, que não tem espécie de contrato por trás, e esse ato institucional é uma lei terror. Porque nós, contemporaneamente, temos a Constituição, e aí? Nesse sentido, haveria um abrandamento dessa perspectiva de lei terror, primeiro porque o Estado, nesse momento, ele não tem já todos os poderes que se imaginava na época. Então, o Estado era o centro do poder. Depois disso, desde Michel Foucault e outros autores, se viu que o poder se difunde também pela sociedade, mas continua forte no Estado. Então, identificar o direito com o terror não é mais tão simples assim. Acho que depende da área do direito, né? Eu diria que um tipo de legislação mais penal ainda tenta conseguir atingir esses objetivos, mas outras áreas do direito administrativo não. Nós poderíamos falar sobre o papel da lei em vários aspectos, mas acabamos caindo numa coisa que bate na gente cotidianamente, que é a questão, muito mais da questão da interdição da violência, todas essas coisas. Porque as pessoas querem saber, né, qual é o papel da vítima na sociedade, que é um pouco de enterrar o morto, simbolicamente, mas eu tenho direito fundamental a não ser assaltado, e isso não quer dizer que os outros não tenham direito também, mas como é que funciona isso? O cidadão quer saber dessas questões, por que esse direito fundamental dele, a segurança, numa sociedade, né, que fez um contrato, voltar à noção contratualista, por que isso não é cumprido? Qual é a dificuldade de cumprir isto? Eu queria tomar uma outra questão que eu acho que está vinculada a isso, né? A efetividade da lei, digamos assim, né? Como é que ela se efetiva? Como é que ela se faz valer? Eu estava lembrando, ao fazer a releitura do texto, eu estava lembrando do Moleiro de Sanssouci, né? O sujeito que afirma, né, ainda há juízes em Berlim. E quando a gente pensa, e no Brasil, a gente pode afirmar, ainda há juízes no Brasil. Mas como é que fica essa questão do ainda há, quando esses juízes decidem de acordo com a sua consciência? Ou seja, qual é a garantia que eu tenho na minha expectativa de que a lei funcione? Sim, porque isso vai depender de cada um. Efetivamente me proteja. Claro. Né? E de que os meus direitos fundamentais vão ser assegurados. Aqueles que estão lá na Constituição. Né? Mas não tem um pouco do Raskolnikov, que no Crime e Castigo, que para ele a lei não funciona nada, ou o Meursault no Estrangeiro? No Estrangeiro, para ele a lei não significa nada. Será que essa questão da violência também, para o sujeito não ter o que perder, para ele não significa nada? Eu penso que o Leonel colocava na nossa discussão fora do ar, que era a questão do narcisismo. Ele lembrava isto. Ou seja, quando a nossa imagem perfeita é ferida pelo outro, surge a vontade de destruir o outro, o ódio. Né? O que fazemos com o ódio que é inerente à nossa condição? O que fazemos? Qual é o futuro do ódio que surge em nós? O que fazemos com o ódio que com o gozo. Exatamente. Então parece que o aprendizado do que fazer com ódio, isto é, conter a vontade de matar o outro porque ele se interpõe no meu caminho, como Édipo, né? Conter isto, o que está falhando? Leonel, qual é o livro que você não trouxe? Acho que o Marquês de Sade seria... Alguns textos do Marquês de Sade seriam interessantes. É um ponto importante na Revolução Francesa, que ela ficou famosa por mudanças políticas, sociais, mas ela também teve mudanças na área do desejo, da literatura, desse tipo de literatura, e que Sade escreveu livros importantes exatamente no momento da Revolução Francesa, e que hoje poderia valorizar, onde até uma certa violência vem junto com o prazer. Tá certo. Henriette, qual é os livros que você não trouxe? Eu não trouxe, né? Tu abriste o programa lendo Diante da Lei, a parábola do Kafka, que está presente no processo, e que é um texto extremamente rico para se pensar essa questão da função da lei, tanto do ponto de vista
da individualidade quanto do ponto de vista da coletividade. Sim. E você, Olha, Mário? Há um livro que, quando eu li, eu não entendi, até hoje ainda não entendi. E por isso ele fica sempre em dívida. Que é a peça de Sartre, O Prisioneiro de Altona. Eu acho que nós já fizemos um Direito e Literatura sobre ele. Sim. Sobre não tive a oportunidade de assistir. Está no YouTube. Acho vou que procurar. Que está. Tem alguns programas que ainda não entraram da fase anterior de Direito e Literatura, mas nós fizemos um programa sobre essa peça do Sartre, sobre isso, que é da Revolução Espanhola, né? Isso. Exatamente isso. É bem interessante o final dele, é terrível, sobre ele vai se esconder no cemitério e mesmo assim é morto. Eu lembro, eu li esse livro. Mas que boa dica. É bem interessante. Olha, eu quero dizer que fica o desafio por causa do papel da questão que o Leonel levantou no início, lá de Antígona, no papel da mulher, no sentido de como ela atravessa, e a gente viu em Shakespeare e em tantos outros autores como isso está presente, né? A questão da lei como o direito e lei a todo esse tempo. E a Henriette e o Mário, nessa discussão sobre os modernos e os gregos, mas como isso se intercala, né? E isso é para mostrar, né, que o direito e literatura tem o Brasil foi contado primeiro pela literatura, né? Exatamente. Para termos uma ideia, né, das pessoas. Assim, o Simon Blackburn diz: eu aprendi filosofia lendo literatura. Sim. E nós queremos que o nosso telespectador também possa entender um pouco de sociedade, psicanálise, filosofia e, por que não, direito, lendo os clássicos da literatura. Essa é a grande questão, que fica o desafio dessa inexorabilidade, essa segunda fase do nosso direito e literatura, né, que vai ficando por aqui. Assista aí outros programas no facebook.com/direito e literatura. Não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro para que possamos encetar outras temáticas sempre escoradas pela literatura. Até mais.